Eu tinha um programa na rádio local, né, no Conjunto Beira-Mar, em que meu trabalho da rádio chamava-se Jesus é Verdade que Liberta. Ela surge já nos idos de 98, 99, que foi exatamente o ano que eu entrei no seminário. Ao estar fazendo o trabalho na rádio, eu sentia que existia um grande número de pessoas que me acompanhava naquele programa das 7 da manhã às 7h30, e eu me associei a um irmão meu que era pastor da Igreja Internacional da Graça, que posteriormente ele tomou a decisão de fundar um trabalho independente. E lá ele colocou o nome dessa igreja, desse trabalho independente, de Portal 500. E ali eu achei por bem sugerir a ele a gente colocar o nome da nossa igreja, Jesus é Verdade que Liberta. Mas na verdade, com o nome Batista Evangelista, né? Isso já foi nos idos de 2001. A gente se encontrou no Seminário Teológico Batista, né, do norte do Brasil, em fevereiro de 98. Foi uma aula inaugural numa sala chamada Sala Dixon, e todos os novos alunos vão para essa sala na aula inaugural. Hoje é vestibular, mas na nossa época era as igrejas que enviavam os vocacionados. Então eu estava ali representando a Batista de Jardim Brasil em Olinda e o pastor Augusto representando a Batista do Forte daqui de Pau Amarelo, né? Dos muitos colegas que a gente teve, né, da turma de 98, foi uma das maiores. Eu caí na graça dele e ele me chamava de Ericão. Ericão, bora comigo lá, vamos ver lá a igrejinha, chamava a igrejinha, vamos ver a igrejinha. E botava a mão por cima de mim, ele sempre teve carro, graças a Deus, e ele fazia questão de me trazer. Eu me lembro uma vez que ele me trouxe para almoçar aqui na casa dele, a filha dele mais velha, Monique, estava de fralda no sofá da sala. A sogra dele, Dona Margarida, serviu o almoço para a gente. A gente passou lá na igreja, almoçou e à tarde a gente deu uma caminhada, fomos passear, mas almoçamos juntos. E eu tenho essa memória de Monique, de fralda no sofá da sala, aqui no Beira-Mar, num condomínio aqui chamado Raízes. Foi uma das primeiras casas que o pastor Augusto morou aqui no Janga. Quando eu fui trabalhar com meu irmão, eu comecei a sentir fortemente de Deus, que Deus queria que eu fosse muito mais além. Pouco tempo depois, 2, 3 meses, ele resolveu ir até Natal. Consequentemente, eu assumi o trabalho só. Até então, eu era membro da Igreja Batista do Forte, com o pastor Roberto Schuller e também Armando. Consequentemente, eu pedi um afastamento e foi aí onde eu comecei a desenvolver aquele trabalho da igreja, onde ela começou a ganhar corpo, começou a ganhar número de pessoas, membresia. Essa igreja ficava exatamente lá no final do Conjunto Beira-Mar, próximo ali onde tem as paradas do ônibus, as paradas também das combis. Esse primeiro templo, ele era um mercadinho, de modo que quando a gente percebeu que aquele espaço poderia ser um ponto de pregação, alugamos e ali fizemos algumas melhoras, algumas reformas, e ali foi onde se começou esse primeiro trabalho. O propósito dessa igreja, né, ela tinha 2 vertentes. A primeira, levar as pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo para obter a salvação. A segunda, desenvolver um projeto social, né, onde a gente pudesse possibilitar ou oportunizar as pessoas de menos condições social, ela ter dentro da igreja essa possibilidade de desenvolver-se, seja num trabalho de corte de cabelo, corte de costura, aprender a fazer doce, levar as crianças para poderem aprender português, matemática, enfim, conseguir ter um espaço dentro do campo dos estudos, da educação. Então essa igreja sempre teve essa visão de pensar
num contexto não só espiritual, mas também no campo social. O Augusto chega no seminário, mas Augusto tinha uma visão um pouco fora dos padrões batistas, porque Augusto tinha uma visão mais avivada do Evangelho. E aí, com o programa Jesus, a Verdade que Liberta, que era uma rádio comunitária do Conjunto Beira-Mar, ele começa um trabalho ali, Jesus, a Verdade que Liberta, com cortes de cabelo, com um serviço social, entrega de cesta básica. E aí esse trabalho foi crescendo a um ponto que se tornou uma congregação. Nisso, Deus levanta uma pessoa que era amigo dele lá da Igreja do Forte, um irmão chamado Saulo Cruz, que vem ajudá-lo, acho que um ano depois, 1 ano e meio depois, e esse rapaz chega para ajudá-lo na área do evangelismo. E o interessante aí é que ele começa a regimentar pessoas para ajudá-lo nesse trabalho inicial de evangelismo. Dentre essas pessoas, a nossa diaconisa Tilza Salles, que nem convertida era ainda, mas tinha um coração muito bondoso, e ela entendia que fazer as obras para as pessoas purificava a alma, né? Eu conheci o pastor Augusto no salão. Um dia uma conhecida minha me indicou para ir até o salão dele, disse que ele estava precisando de uma pessoa para fazer estética, e fui para lá. Ele me contratou em 2000, foi por aí nessa época. Me evangelizou muito, eu fui muito difícil, porque eu era kardecista. Nasci num lar que meus pais eram kardecistas, mas eu pelo menos eu ouvia a palavra. Ele insistia, ele estava estudando, estava fazendo seminário, e muitas vezes ele estava estudando, ele me chamava, era como se fosse um treinamento para ele, né? E eu ouvia a palavra. E tinha dia que eu fazia: o senhor não vai ler a Bíblia hoje, não? Eu saí do salão, já tinha ido para outro salão, ele acompanhou minha gravidez todinha, da minha filha Isabela. Depois acabei que eu tive neném, depois de 3 meses voltei para lá novamente. Então voltei para o salão onde Marisa trabalhava. E Marisa me apoiou super bem, disse: traga a bebê para cá. Eu só tenho que agradecer pela vida deles, porque eles me apoiaram muito. Ele fazia já um trabalho muito bonito de ação social na igreja. E nesse trabalho de ação social, eu era uma das voluntárias, que eu gostava de fazer esse trabalho. E nesse trabalho, ele me chamou para ir à igreja, a igreja de lá do Janga, lá do Beira-Mar, que chamam de Igreja 1. A primeira igreja, eu fui para a inauguração daquela igreja. E foi muito bom. Depois eu saí do salão, nos afastamos, e eu não sei o que é que dava nele, que ele me encontrava em todo lugar. E ele conversava comigo, ele não me cobrava nada, mas ele fazia: Tilza, como está a tua vida? Quando é que tu vai na igreja? E eu realmente nunca mais eu tinha ido na igreja. Se passaram 10 anos. Durante esses 10 anos eu não sei como é que ele me encontrava. Aquele tempo todo ele chegava no lugar que eu estava morando. Eu acho que Deus é que mandava o endereço para ele, eu não sei. E até que um dia, depois de 10 anos, eu acabei sentindo o desejo no coração de visitar a igreja que ele fazia parte na 2, né, que chamavam de Igreja 2. Hoje é a Igreja do Janga. Então senti esse desejo, chamei meu esposo para a gente ir. Então meu esposo bebia. Na época eu bebia junto com ele, mas depois eu parei de beber. Então as coisas pioraram, né, porque ele passou a beber muito mais. E eu estava querendo uma mudança de vida. E um dia a gente foi. Nesse dia, meu marido foi o primeiro a levantar. Quem estava pregando foi o pastor Augusto. Ele é nosso pai na fé. E daí em diante, eu também aceitei em seguida. E foi uma decisão para o resto da vida. E decidi em diante, a minha vida foi transformada. Quando a gente fundou a primeira igreja, a gente tinha necessidade de ter um estatuto, né? Então, em 2002, à época, o nosso diácono, que também era advogado, Dr. Bedoni, ele preparou toda a estrutura do estatuto da nossa igreja, e a partir daquele momento, a gente começou a colocar as pessoas que realmente queriam ser membros dessa igreja. E foi aí onde muita gente vinha se convertendo, e nós começamos agora a batizar essas pessoas, onde a irmã Ilka, com toda a sua família, filhos, marido, todos foram batizados por mim. Eu tive esse privilégio de até hoje ela estar na nossa igreja. Hoje ela está na igreja sede.
Eu conheci a igreja através de uma amiga minha. Ela disse, oi, ali tem uma igreja tão boazinha, está começando agora, é pequenininha, mas é uma bênção, vamos lá visitar? Mas eu não fui no primeiro convite, e ela me convidou no segundo, eu não fui no segundo convite. Aí no terceiro convite, aí eu fui, no comecinho de 2002. Então a minha recepção lá foi maravilhosa. Eu não posso deixar de falar, em hipótese alguma, da irmã Luísa, porque foi a primeira pessoa que me acolheu. Foi muito importante. Foi um dos motivos que fez eu ir ficando na igreja. Foi ter uma pessoa, a recepção, e ter uma pessoa do seu lado. Aí depois de alguns meses, a irmã Luísa falou, irmã Ilka, já vai ter um batismo. A senhora vai fazer aqui um pequeno discipulado. A senhora quer se batizar? Eu disse, eu não sei. Ela disse, não, a senhora vai batizar, a senhora é uma bênção, a senhora canta com a gente, a senhora vem para os cultos aqui. Aí eu disse, tá bom. E eu achei um batizado lindo. Foi numa piscina, numa casa, numa rua por trás do Bom Preço. Veio uma combizinha, o pastor Augusto alugou uma Kombi e a gente que foi se batizar foi tudo dentro da Kombi, dessa combizinha. E a gente foi lá para casa. Foi uma irmã que emprestou a piscina dela para a igreja, para fazer o batismo. Eu fui consagrado a pastor no 12 de julho de 2002. A igreja que estava começando, a igreja que estava se fortalecendo agora com um bom número de membros, ela sentiu a necessidade de não ter mais só um seminarista, mas ter o pastor Augusto, até porque eu já era nominado pela igreja como pastor da igreja. Foi feito um concílio, onde tivemos a presença de alguns bons amigos pastores e também seminarista na época, hoje pastor Érico Augusto, né, junto com o até então seminarista também, saudoso Samuel Câmara, junto com o pastor Armando, o pastor Sérgio, dentre outros. Então eles fizeram ali um concílio, né, uma sabatina de perguntas, e naquele momento, com a igreja cheia, lotada, foi feito ali a minha consagração pastoral. Isso no dia 12 de julho de 2002. Um pouco, como era lá para dentro do Beira-Mar, era até um pouco meio que deserto. E ele saiu comunicando, ele sempre gostou de faixa, botar faixa. O negócio dele, ele entendeu que marketing é faixa. Então ele sempre gostou de botar faixa, e botou faixa pelo Beira-Mar todo. No salão de beleza dele em Olinda estava a faixa da consagração dele. Sempre gostou de faixa. Então isso tudo contribuiu e lotou. Foi um dia onde vieram realmente pessoas que o consideravam, porque não tinha conforto, não tinha cadeiras, não tinha espaço, né? Muita gente assistiu tudo de pé. O que chamou muito a atenção é porque sempre se fala que o pastor é ungido, né? O ungido de Deus, né? E nesse dia chamou a atenção porque o pastor Augusto ficou de joelhos para os pastores presentes orar por ele. E nesse dia o pastor Sérgio Chaves, ele, sem que ninguém esperasse, ele derrama um óleo sobre a cabeça do pastor Augusto. Era um óleo cheiroso, verde, e caindo sobre a cabeça do pastor Augusto e descendo pelo rosto dele. E aquela foi uma das imagens mais bonitas que a gente viu ali. Outra coisa marcante é que estava presente ali o pastor, do pastor Augusto, da Batista do Forte. Armando estava ali presente, que o pastoreou durante o período que ele foi seminarista. O Armando estava presente, né? Representando a Batista do Forte ali. Eu cheguei na PIB, logo no início ali da igrejinha do Conjunto Beira-Mar, que foi a primeira onde tudo começou, há mais ou menos, há quase 19 anos atrás. E eu conheci, não é, esse ministério através da irmã Carminha, que por sinal ela é irmã da diaconisa Bera, que Bera na época não fazia parte do ministério. Então eu já conhecia a Carminha antes dela ser evangélica. E um dia ela passando e me vendo em frente da minha casa, ela teve a alegria de compartilhar comigo que ela havia
aceitado Jesus como Senhor e Salvador, porque eu evangelizava bastante. Inclusive, nessa época, eu também fazia parte ali da Igreja Batista do Forte. E aí eu, na minha curiosidade, né, quis saber que igreja ela estava fazendo parte. E ela, com muita alegria, ela disse que fazia parte do ministério novinho, que ficava ali no Conjunto Beira-Mar, que é a Igreja Batista Evangelista. E aí me fez um convite para ali conhecer a igreja, né? E eu fui num culto da tarde de oração. Gostei do culto, fui muito bem recepcionada e fiquei indo durante os cultos da oração na semana. E aí eu comecei a ver que a igreja tinha palavra e eu comecei a me identificar, né? Porque como eu venho de um lar evangélico, eu cresci dentro de igreja, então eu gosto de igreja com palavra. Só que a dirigente daquela época, a irmã Maria, ao me ver, me apresentou, né? E me deu uma oportunidade para deixar ali uma saudação e uma palavra. E diante dessa saudação e dessa palavra que eu deixei, todas as vezes que eu chegava lá, já tinha aquele momento que eu era chamada, e a irmã Maria nunca me deixava no banco, ela fazia, está aqui, a irmã Miriam vai deixar uma palavra. E isso daí foi chegando ao conhecimento dos líderes, dos pastores, e tive o privilégio, e sou grata a Deus pelo ministério, pela pessoa do pastor presidente, pastor Augusto Simas, e dos demais da época que me deram o privilégio de dirigir culto, de já pregar dia de domingo, e também até nas quartas-feiras já estava sendo, né, chamada por eles para levar um estudo. Assim me dava essa oportunidade. Eu sou muito grata à igreja por isso. Aos pouquinhos, aí foi quando a irmã Luísa falou para a gente fazer uma união feminina. Irmã, a gente precisa, a igreja é pequenininha, está começando, mas a gente, mulheres, nós precisamos fazer algo. Então, Deus tocou no meu coração para a gente fazer um grupinho, para a gente cantar. E a gente vai orar e vamos ver como é que vai ser o nome desse coralzinho. Vai ser pequenininho porque está pouquinho, está começando agora. A senhora entra? Eu disse, entra, eu gosto de cantar, entro. Ali começou o primeiro grupo da União Feminina, que hoje tem uma União Feminina bem fervorosa, bem maravilhosa, né? Aí foi quando eu estava bem animada, indo para os cultos, todo direto, e a gente cantando. Todo domingo a União Feminina apresentava, cantava a musicazinha, a gente não tinha microfone direito, a gente não tinha som. Mas fazia com alegria. Fazia com todo amor. E a igreja aplaudia e Deus recebia, né? O nosso segundo templo surge já por volta dos idos de 2003, que foi a segunda igreja ali na Avenida Cláudio Guerreiro Leite, 3285. É interessante porque nesse dia de manhã, um dia de segunda-feira de manhã, eu fui dar uma caminhada e passando ali na frente, eu vi que era uma farmácia, mas tinha acabado de fechar a farmácia. E aí tinha lá uma placa, aluga-se. E foi quando eu liguei para o proprietário e eu disse que era para botar um templo de uma igreja e ele disse que não queria. Mas mais tarde, uma semana depois, ele volta atrás e isso eu creio piamente que já era a mão de Deus, porque nós passamos uma noite orando, a igreja orando com esse propósito, que se fosse da vontade de Deus, ali se transformasse num espaço de uma igreja. E foi ali em 2003, dia 8 de novembro de 2003, que surge a segunda igreja. Hoje já se passam aí 18 anos, né? E essa igreja permanece ali fazendo um grande trabalho, projeto muito bonito, várias vidas que foram resgatadas para Jesus. Mais tarde a gente teve a presença também da Miriam Maia, né? Que até então era membro, mais tarde, hoje até pastora da nossa igreja, diácono Zé Fernandes e tantos outros que vieram somar nesse trabalho da segunda igreja. No final de 2003, né, eu era dirigente de oração lá, das sextas-feiras. No final de 2003, onde foi inaugurado aqui o Janga, aí foi quando, por morar aqui perto, me passaram para cá e eu conheci a igreja do Janga também desde o início. Esse ano de 2003, meu marido havia falecido. Inclusive, ele também até veio para a inauguração aqui. Ele se dispôs a trazer umas pessoas do Conjunto Beira-Mar. E aí me colocaram para estar à frente do culto das mulheres, né?
Mas aqui também eu auxiliava, trazendo assim uma direção de culto, na EBD que já estava começando, também na pregação da palavra, já estava colocada, porque lá no Conjunto Beira-Mar eu já fazia isso. E levantamos, através desse culto das mulheres, Deus colocou no nosso coração de levantar o grupo da União Feminina. Em tudo, as mulheres estavam participando. E foi através também da União Feminina que Deus também nos deu a visão de fazermos o culto da consagração, que a princípio era uma vez por mês, né? E a diaconisa Bera hoje coloca todos os sábados. Então, Deus nos deu essa oportunidade, esse privilégio, essa experiência, né? E como eu disse, e sempre com a confiança do pastor, presidente pastor Augusto, sempre essa confiança, o apoio de trabalhar junto. As mulheres sempre foram fortes dentro da nossa igreja, como é até hoje, né? Então, já na primeira igreja, lá onde tudo começou, nós tínhamos um grupo União Feminina, né? Composto assim mais ou menos por umas 18 mulheres, e era um grupo forte, onde essas mulheres cantavam sistematicamente todo domingo nos cultos. Mais tarde surgiu os grupos das jovens que faziam trabalhos de danças, coreografias, teatro. Eu era da Assembleia e aí em 2005 eu e minha irmã estava procurando uma outra igreja para frequentar, a gente passou na frente, aí a gente visitou. Mas aí a gente gostou, né? O que chamou mais atenção, assim, logo de cara foi a receptividade. Porque quando a gente chegou, na verdade, não era um dia de culto, a gente pensou que era culto, só que era um ensaio da União Feminina. E aí a diaconisa Sônia e no tempo a pastora Miriam, ela era diaconisa, e aí elas receberam a gente, tipo, com uma alegria muito grande e pediu pra gente ficar no ensaio acompanhando. E a gente ficou lá, assistiu o ensaio e a gente gostou. Aí a gente voltou e foi indo pros cultos e aí a gente acabou realmente ficando lá, porque se sentiu bem. Logo de cara, assim, a gente ficou amigo das pessoas do louvor, porque já tinha uma menina que era amiga da minha irmã. Aí depois de um tempo, a gente entrou no Manancial e realmente ficou fazendo parte do Manancial cantando. Entre 2014 e 2015, aí a gente começou o grupo GE. O GE foi eu e Lilian, que a gente acabou criando, porque Lilian, ela liderava um grupo que era o Benjamin, não, era o Ágape, que era das meninas menores. E eu e Pamela liderava o grupo Benjamin, que era das meninas maiores. E aí a gente tava com a ideia de fazer um grupo para teatro e dança junto. E aí foi quando eu e Lilian unificou e fez o GE. E aí Lilian, junto com as meninas, começou a fazer também essas visitas ao orfanato, a asilo, a ação social. Aí eles começaram a fazer isso também. Na verdade, essa parte de visita ao orfanato foi quando eu estava em missões. Eu não estava aqui em Pernambuco, eu estava em missões, eu estava em São Paulo. Então, na verdade, eu nunca parei para pensar assim, vou ser missionária. Com o tempo é que Deus foi tocando no meu coração sobre isso. Em 2017 eu vi um anúncio sobre voluntariado na CNC. Aí eu passei, em março de 2018 eu fui para lá, para São Paulo. E aí eu fazia peça para poder pregar o evangelho, trabalhava na parte da mídia também, para poder fazer as redes sociais, essas coisas, fotos. O louvor também a gente fazia. E quando foi no final de 2018, aí a gente foi para Angola, para fazer uma ação que no caso seria a gente ensinar as crianças a ter uma profissão dentro do cinema. E aí a gente ensinou fotografia, produção, várias coisas, roteiro. Depois eu voltei para cá, eu ainda continuo na CIA, mas aí não integralmente. Só ajudando quando eles necessitam pro lado daqui de Pernambuco mesmo. Eu cheguei nesta igreja mais ou menos em 2009. Eu não era evangélica, já passei por muitas religiões, sempre à procura de algo, e esse algo eu encontrei aqui. Ele foi preenchido aqui, nesta igreja, nesta onde eu estou servindo. Eu cheguei nesta igreja através da minha amiga Edna, esposa do nosso presbítero Vanderlei. Foi ela que me trouxe para aqui. E daí o que marcou mesmo foi justamente isso. O calor humano, isso, a recepção, entendeu? O falar dos pastores, a simplicidade deles. Eu olhava aquelas mulheres da União Feminina aqui formando
louvando, e aquilo assim enchia meu coração, porque era um começo, né, para a mensagem que eu via depois, era uma preparação. E daí o louvor ia trabalhando, entendeu? Aí quando chegava na palavra tudo se completava, mas o louvor me chamou muita atenção. Primeiro teve o chamado para compor o grupo das mulheres, né, da União Feminina, muito me alegrou meu coração. Na época era a presbítera Miriam, e algo assim bem interessante, porque eu sempre gostava de cantar em casa. E no dia que eu cheguei em casa, eu disse para meu marido assim, me chamaram para cantar no grupo. Aí ele disse assim para mim, já ouviram a tua voz? Então eu vim aos pouquinhos, as meninas também me abraçaram, as que estavam fazendo parte do grupo. Também eu fui assim, me envolvendo com os trabalhos da igreja, o gostar do varrer, o do lavar, o do passar, que antes tinha as cortinas. E de repente fui surpreendida, né? O meu nome foi incluso aí para ser diaconisa. Eu disse, meu Deus, que peso! Mas depois nós passamos por um treinamento, um curso, foi feito umas palestras sobre o que é ser diaconisa, o que é o diaconato dentro de uma igreja. Nada mais, nada menos, significa servir. Eu gosto de servir e me sinto muito bem quando eu estou fazendo isso.